Olá, tudo bem com você? Por aqui está tudo ótimo. No episódio anterior, nós falamos muito sobre inteligência emocional, controle ou descontrole emocional. Falamos dos casos de violências essas últimas ocorridas nas escolas, que não é só no Brasil que acontece, é um evento que acontece mundialmente. Algumas pessoas, inclusive, têm culpado a imprensa por esses fatos ocorrerem. Outras pessoas culpam os jogos de videogame e os filmes violentos. Na verdade, nenhuma dessas coisas tem culpa pelas ações das pessoas e a gente vai voltar a esse assunto tão importante hoje. Aqui no estúdio comigo, tô com a Cat Soares, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente tem de novo a Sandrine Bilardi, lá de tão distante. Tudo bem, Sandrine? Bem-vinda. Tudo ótimo. E o João Paulo, que também tá tão distante da gente, mas aqui tão pertinho, né? Vocês dois tão longe, tão perto. Tudo bem? Exato. Olá, pessoal. Tô bem, e vocês como é que estão? Por aqui tudo lindo, Tudo especialmente ótimo. com essa paisagem aqui, água, montanha, né? E as companhias. Muito bem. A gente vai falar hoje vai continuar falando, né, sobre o tema que falávamos no nosso último encontro, que trata-se da inteligência emocional, né? Porque na verdade o que a gente tem que falar é sobre inteligência emocional, não é sobre Sim. descontrole emocional, né? E aí vamos então falar sobre o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você consegue controlar as suas emoções, não perder a estribeira, não sair socando pessoas, não sair invadindo o campo de futebol com um bebê no colo, né? Não cometer ações que você de forma impensada, vai lá e comete um ato de violência, seja ela física, seja ela verbal, enfim. Quando você tem inteligência emocional, o nome já diz, né? Você consegue controlar as suas emoções e não deixar que elas te controlem, que elas façam por você. É você no comando. Depois dessa introdução toda, tá certo, tá Tá, errado, muito pelo contrário. tá certíssima, porque você não pode controlar a reação da outra pessoa, mas você pode controlar a sua. Então, se você está ali no comando das suas emoções, você não vai provocar ou agir. Às vezes a pessoa esbarra em você e você já sai, né? Porque você está ali estressado, tal, não está num dia bom, você já sai partindo para cima. Se você estiver no comando das suas emoções, com a sua autoestima elevada, você vai até pedir desculpas. E desculpas sinceras, porque essa coisa debochada, ela não funciona. E porque você não vai repetindo o padrão, sabe? Então, o padrão do que você viu na sua família, ou o padrão do que a sociedade está fazendo, você no comando das suas emoções. Então, você vai tratar o outro de uma forma diferenciada. E aquilo, porque você não sabe como o outro vai reagir se você reagir de uma forma ruim. Então você vai lá, provoca a pessoa, ela vai tratar você e aí vai desencadeando um monte de situações que podem levar, sim, a um problema muito grave. Exatamente. Eu morro de medo no trânsito quando as pessoas começam a Sim. discutir, a buzinar, a um querer passar na frente do outro, como se estivesse apostando corrida. O trânsito é um grande exemplo de como as pessoas perdem o controle emocional. E não É bem. pensam, né? Elas não pensam em quem tá junto. Essa história da amígdala sequestrada que a gente falou no outro episódio é bem isso, né? Você perde o controle das emoções e você deixa que elas te dominem
E aí você faz coisas muito loucas. E você não sabe como a outra pessoa vai reagir. E a outra pessoa ela pode ser mais louca ainda, né? Exatamente. Então aquilo que era uma discussão pode virar uma tragédia. Pode virar e Porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir. Então, se você reagir bem, né? Por exemplo, bater o carro já cria um arquétipo para isso. Quem tem carro já tem que saber que vai pegar trânsito, que vai acontecer um acidente, que é possível, né, acontecer, porque são coisas que só acontecem para quem tem carro. Se você só tiver uma bicicleta, só coisas, né, diferentes vão acontecer. Eu tenho uma amiga que costuma dizer que só quebra copos quem lava, né? E é mais ou menos isso, né? Se você tem carro, você já cria um arquétipo ali de como você vai reagir caso aconteça uma situação. Você já se antecipa a isso. E deixa que o seguro resolve o restante, sabe? Para que você tenha o controle das suas. A gente faz trocas do tipo medo por precaução, sabe? Você vai se precavendo para que você tenha mais controle emocional ali, consiga ir dominando as suas emoções. concordam, discordam, concordam plenamente, Falando, discordam totalmente. Sandrine. sim, assim, falando de trânsito, né? Essa maneira de se conhecer, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa mais estressada, eu vou me programar para sair, talvez, de casa um pouquinho mais cedo, porque eu sei que se tiver um engarrafamento, eu vou ter tempo ainda de chegar na hora, e ao mesmo tempo tem coisas que a gente não pode controlar. Então, eu posso controlar as minhas emoções, mas eu não posso controlar o trânsito. Então, se tem um acidente a 5 quilômetros e eu fico parada no trânsito, eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que saber como que eu vou reagir isso. Eu vou colocar uma música, eu vou relaxar, eu vou cantar ou eu vou ficar estressada, xingando todo mundo? Então, tem coisas que a gente não controla, mas eu posso me controlar. O que eu vou fazer com essa situação que chegou de repente? E essa história de ver a metade do copo cheio e a metade do copo vazio, né? Eu estou no carro segura, então paciência, talvez eu vou chegar atrasada, mas eu não tenho esse controle do tempo. Então, eu vou ver o copo a metade cheio e falar: que bom, não aconteceu comigo, tomara que as pessoas lá na frente vão se resolver, mas eu vou fazer a minha parte. Minha parte é cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, estando bem. Percebe que quando a gente está estressado, a gente pega todos os sinais vermelhos, e quando a gente tem tempo tranquilo, a gente pega todo o sinal verde. Então, parece que a gente atrai, não é? O que a gente pensa e como a gente reage. Então, ainda é uma questão de se conhecer. Verdade. Sabe que no último carnaval a gente resolveu viajar depois de muito tempo sem viajar, né? E como as pessoas, nós trabalhamos, óbvio que a gente vai sair num horário muito próximo do coleguinha que também trabalha, né? Então eu já imaginava que a gente ia pegar trânsito. E aí eu fui, né? Assim, Preparada. fui preparada psicologicamente. Nós ficamos 1 hora no engarrafamento. E aí eu fui aproveitando para tirar fotos da paisagem. E aí eu fui publicando, né, nos stories, justamente isso, assim, já que eu não posso chegar no meu destino no tempo previsto, eu vou aproveitando essa paisagem linda. E realmente, porque quando você está viajando, você pouco aproveita, né? O poder do agora, né? Exatamente. E aí, isso também foi ajudando, foi influenciando positivamente a pessoa que estava comigo, né? Porque é uma pessoa que se estressa muito facilmente. E aí eu ia falando sobre aquele lugar bonito, sobre aquela paisagem bonita. Olha como é bom a gente poder ter tempo de aproveitar, né, isso. Então você tira o foco também do problema, porque você não consegue solucionar. Você vai fazer o quê? O nosso carro ainda não tem hélice, ainda não sai voando, né? Então o jeito é ficar ali e aproveitar Sim, é aproveitar da para melhor forma. conversar, para falar de coisas boas, para aproveitar a paisagem.
E já que o João Paulo é especialista em trânsito, eu vou passar para ele para falar com a gente um pouco sobre isso. Acho que é bem isso, né? Aproveitar o momento para Sim, falar e fazer outras coisas que te façam mais feliz do que exato. ficar ali no trânsito. E eu vejo que quando quando nós nos deparamos com as frustrações da vida, que é algo natural que vai acontecer, eu não conheço ninguém que nunca se frustrou e ninguém que nunca vai se frustrar. Mas é importante que tenhamos ferramentas suficientes para lidar com isso. É interessante que tenhamos, ao longo da nossa vida, desenvolvido ferramentas para lidar com essa frustração. Porque, igual você disse, tinha uma hora ali para ficar presa no engarrafamento. Podia passar uma hora reclamando da vida e ficando mais estressada, ou encontrar outras atividades para o tempo passar mais rápido. Então você conseguiu desenvolver isso ao longo da vida e naquela hora ali, literalmente naquela hora, né, no trânsito, preso no engarrafamento, você conseguiu usar essas ferramentas que um dia você aprendeu. Mas agora, se eu pego uma pessoa que, vamos colocar assim, é ignorante, não quer desenvolver ferramentas, não quer lidar com a frustração, essa uma hora no trânsito parado vai ser mais penoso do que para uma outra pessoa que tem ferramentas para lidar com essa frustração. Essa pessoa vai chegar muito mais estressada em casa ou no local de destino. Essa pessoa ela pode não ter se programado para sair, pode não ter esperado o engarrafamento, porque quando você foi falar do engarrafamento, você já tinha dito que já era algo esperado. Estava saindo no horário em que todo mundo sai. Então, automaticamente, o trânsito vai estar mais cheio. Não tinha como se organizar para sair antes, por conta do trabalho. Mas você já foi esperando. Já estava pronta para aquela situação. Agora, aquela pessoa que não está pronta para isso ou que não imagina isso, é uma falta de planejamento. Porque não tem como a gente sair 6 horas da tarde de carro e esperar que todas as ruas vão estar limpas. Isso não acontece. Os feriados, né? E aí Exato. tem uma coisa, gente. Por exemplo, nesse dia a gente saiu mais cedo e nós usamos os aplicativos, né, para ver qual era a melhor rota, tal. E quando fizemos a rota, não mostrava esse engarrafamento. Por isso optamos por aquele trajeto, porque poderíamos ter ido por outro trajeto. Não fomos porque o aplicativo mostrava que tanto por uma rota quanto para outra rota era 5 minutos de diferença de uma para outra. Nenhum dos dois mostrava engarrafamento. Só que enquanto caminhávamos para lá, aconteceu o engarrafamento. Muito caminhão querendo pegar a BR-116, né? Então, até passar a entrada para a BR-116, a gente pegou esse engarrafamento. Nós estávamos indo para Minas, mas quem ia para o sul pegava aquela Mesma a rota. mesma rota por um trecho, né? E aí, o que que eu normalmente uso, né, também para no caso de acontecer alguma coisa, não ficar com fome, por exemplo, não ficar com sede, eu sempre tenho uma lancheirinha no carro, né? Então eu levo água, eu levo fruta, eu levo alguma coisa para comer. Eu sempre tenho um livro ali comigo também, embora a gente tenha esse instrumento que pode carregar o nosso livro, né? E você tem a possibilidade, se você está com outra pessoa, de bater um bom papo, Sim. né? Então são coisas que você pode fazer, mesmo que você seja pego de surpresa. Nesse caso, não fomos pegos de surpresa, eu já imaginava que poderia ter, Acontecer, né? né, alguma coisa do gênero, mas ainda que você saia de casa achando que vai estar tudo livre, né? Tenha ali com você, né, um lanchinho, uma água, porque imprevistos acontecem. E isso é muito interessante, porque esse imprevisto, é nesse imprevisto que você precisa ter habilidade emocional para lidar, né? Porque os imprevistos, eles vão acontecer. E às vezes, muitas vezes, nós não vamos estar preparados para isso. E desenvolver essas habilidades ao longo do tempo, e sempre é tempo de você aprender
né? Acho que o João Paulo pode falar até um pouco mais sobre isso, a Sandrine também, porque você pode aprender. A qualquer momento você pode resolver quebrar os padrões de repetição e desenvolver as habilidades, porque a vida é cheia de imprevistos. E você vai precisar dessas ferramentas para lidar com tudo. Com Estar tudo. aberto, né? Estar aberto a E mudar. para que você não cometa um desatino, né? Porque é muito fácil hoje você, no mundo que nós vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais estressadas, irritadas e tudo mais, ela vir para cima de você e você saber como responder a isso de uma forma educada, você sendo educado e não querendo que a outra pessoa seja, sabe, Vivi? É muito importante que você se mantenha no controle. Isso. Essa importância de se olhar para si, não apontar o dedo no outro. Ah, é culpa do outro, ele que começou a me xingar, ele. Mas na verdade é como você vai reagir, né? E concordo com você, Cat, a gente tem essa possibilidade de aprender a lidar com as nossas emoções a qualquer idade. Mas o primeiro passo é perceber que eu preciso aprender a lidar com minhas emoções, porque tem muitas pessoas que não reconhecem, eu estou bem, está tudo bem, eu sou adulto, eles sempre vão falar alguma coisa acusando sempre os outros, né? É culpa do outro, do vizinho que faz barulho, é a culpa. Então, é reconhecer que sim, eu posso aprender mais e mais para eu saber lidar com a frustração, porque problemas, por exemplo, a gente vai ter a vida toda, até o nosso último suspiro, a gente vai ter que enfrentar esses desafios, faz parte da vida. Mas eu tenho que tomar essa decisão, não, eu vi que eu não lidei bem com uma situação, então eu vou me preparar melhor, eu vou aprender com essa situação, porque a próxima situação que vier, eu já vou, então, ter um novo olhar sobre isso e poder agir diferente, né? Mas é uma decisão pessoal. Exatamente. João Paulo, concorda, discorda? Muito pelo contrário. Eu concordo, porque se a gente for pensar no trânsito que a gente estava falando, tem um termo muito bacana que chama direção defensiva. Então, eu dirigi por mim e também dirigi pelo outro. Então, acredito que deveria ter um termo emocional defensivo. Eu saber lidar com o meu, mas também lidar com o descontrole e o destempero do outro. Porque uma pessoa pode se irritar comigo no trânsito. Poxa, eu posso ter feito é, algo que não devia, posso ter fechado a pessoa sem querer ou coisa do tipo. Aí se a pessoa vem querer brigar comigo e eu vou querendo brigar com a pessoa, é certeza que vai ser uma briga de trânsito. Sim. Mas agora se a pessoa chega nervosa e fala, não, eu reconheço ali, eu errei, você me desculpa, se estragou alguma coisa, vamos ver, vamos levar no mecânico e eu arco com as consequências do meu ato. Isso consegue evitar, na maioria das vezes, uma briga. Não que vá ser a solução para tudo, mas vai ajudar muitas brigas não acontecerem, muitos desentendimentos serem resolvidos. Porque há um estresse, há um calor momentâneo ali. Mas se eu não alimento esse calor, a chance de explodir é bem menor. Mas agora, quanto mais gente tem fazendo com que esse fogo, com que esse calor aumente, pior vai ficando. Exato. Quando Isso, você isso atiça a também, fogueira, né? isso também vale muito, que ele falou, muito para os relacionamentos, né? Opa, Porque às vezes a pessoa, você tá emocionalizada e você, se você der um tempo a ela, né? Se você sai, vai dar uma volta, deixa que todos respirem, né? E aí você volta e não agir os dois na emoção, porque aí você tá emocionalizada, a outra pessoa também, é certeza de que sairá uma briga e muitas vezes, assim, às vezes com consequências bem graves até. e aí um grita, aí o outro grita Grita mais, mais. aí o outro grita mais, e é uma coisa sem fim, E né? se você gosta da pessoa, deixa a poeira baixar, né? Deixa, sai, dá um tempo para ela, E tem né? uma outra coisa que eu acho que é muito legal,
que as pessoas deveriam aprender na escola, mas que elas não aprendem, porque infelizmente a gente não tem educação emocional na Educação escola, emocional, é. né? Mas devia ter desde as séries iniciais, desde lá pequenininho na creche ainda, já podia ter. Entender também que meninos e meninas, homens e mulheres, pensam e agem de maneira diferente, né? Então, uma mulher, na hora de uma discussão, especialmente se for no relacionamento de casal, ela vai querer descascar todas as camadas da cebola para ir lá no cerne da questão e resolver. O homem, ele é mais prático, né? Então ele vai querer, se ele achar que está no momento de resolver aquela questão, ele vai lá e vai falar assim: bom, o problema é este, a gente resolve assim, né? Direto ao ponto. Ou, muitas vezes, ele prefere não resolver naquela hora, porque ele precisa do silêncio para pensar sobre aquilo e tomar uma decisão e aí agir. Muitas vezes ele nem levou atenção ao problema. Exatamente. Então ele precisa pensar sobre isso, né? Porque a mulher, ela chega em casa, ela fala do problema do cachorro, do filho, das notas, das compras e do filho da vizinha. Tudo ao mesmo tempo. Porque a mulher é multitarefa. E o homem, ele é mais focado nesse sentido, né? Então ele nem entendeu que você tá ali falando. Ou não deu a mesma importância, Exatamente, né? E aí as brigas acontecem muitas vezes porque não se entende que o homem age de uma maneira, a mulher de outra. A pessoa que está na energia masculina age de uma maneira e a pessoa que está na energia feminina age de outra maneira. E aí as brigas nos casais muitas vezes acontecem dessa maneira. E isso não acontece só com os adultos, acontece também com as crianças, né? E aí a gente não ensina as crianças nem a ter o controle emocional, nem a entender o seu jeito de agir e o jeito de agir do coleguinha. Então, estou abrindo aqui a campanha Inteligência Emocional nas escolas, por favor. Por favor. Eu acredito que até situações como essa que nós vivenciamos aí, desses casos absurdos, né? Eu acredito que se dentro da escola, não que seja uma obrigação da escola isso deve vir dos pais, né? Da sua casa. Nós somos produtos do meio, né? Mas se a escola tivesse isso, eu acredito que muita coisa seria prevenida. Sim. Mais um minutinho para a Sandrine e um minutinho para o João Paulo, porque nosso tempo está se esgotando. Então, vocês me fizeram lembrar, eu li, eu acho que ontem ou anteontem, que lá na Dinamarca ou na Finlândia, as crianças de 6 a 16 anos têm aula obrigatória de empatia. Olha que legal, eu achei isso fantástico. Imagina todo mundo ter essas aulas de empatia. Então, mesmo se em casa às vezes fica difícil, né? Cada um com as suas situações. Imagina se nas escolas teria essas aulas de empatia. Então, eu só deixo essa sementinha para quem nos ouvir aí, diretores de escola, por que não implementar essas aulas de empatia? Aprender a se colocar no outro, colocar no lugar do outro, ainda que você não concorde com o posicionamento dele. Bem bacana. João Paulo. E vocês foram falando, eu fui pensando em algumas estatísticas, principalmente relacionadas à saúde do homem. Porque tem um motivo pelo qual vocês mulheres vivem mais do que nós. Vocês se cuidam mais, vocês observam mais vocês mesmos. E o homem é até uma maneira com que a masculinidade ela é passada de geração em geração. É de uma maneira, vou colocar assim, peculiar. Porque muito é falado, homem não chora, homem não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode cuidar disso. Homem que vai no barbeiro com regularidade é aquilo, homem que vai no dermatologista é isso, homem que faz terapia é aquilo. Então, nos é ensinado
a não encarar questões. E fazendo isso a vida inteira, faz com que as estatísticas apontem, pelo menos até a última vez que eu vi a estatística, que as mulheres vivem cerca de 7 a 8 anos mais do que os homens. Então, essa questão de não encarar problemas é um problema para o homem. Nós deveríamos ser ensinados, não só na escola, mas pela sociedade como um todo, a cuidar mais da gente, a ter mais cuidado com as coisas, com as pessoas, mais cuidado com o mundo. Porque não é uma masculinidade frágil quem cuida. É isso aí. E falando então, deixando esse recado, né? Homens, cuidem-se, mulheres, cuidem-se, continuem se cuidando e homens, cuidem-se mais. A gente encerra esse programa hoje desejando que todo mundo fique bem, que todo mundo aprenda a se colocar no lugar do outro, aprenda a controlar as suas emoções, identificar, né? O que sente, como sente, quando sente, e aí ter um melhor controle emocional para que a gente seja mais feliz. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.